Então é enorme, é gigantesco o mérito do Flamengo. E se você não vê esse Flamengo, você só mostrar esses gols para qualquer pessoa no mundo hoje, em qualquer momento, ele vai falar, pô, quero ver mais jogo desse time. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo em Forma e agora vamos ver as últimas novidades, como a imprensa segue repercutindo a baita vitória do Mengão contra o Vitória no Maracanã, 8-0, fora o baile. Sem mais enrolação, a gente vai direto pro vídeo, ver tudo que eles falaram, muitos elogios ao rubro-negro carioca, o VSR e também o Mauro Betting ali, elogiaram muito, né, a postura do Flamengo e também o que esperar a partir de agora. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo, ver tudo que eles falaram, tá bem legal. Querendo ou não, tem qualidade pra isso. Vai golear todo jogo? Eu acho que não, porque é futebol. Mas tem capacidade pra golear? Tem capacidade pra golear. Assim, ô VS, impressionante o que aconteceu ontem no Maracanã. Ah, mas você vai querer falar de repente do adversário, que beleza, a gente sabe que é muito inferior. Quando tem essa diferença, tem que fazer isso. Tem que chegar, tem que golear, claro, com respeito. 8-0, acho que talvez reflita a diferença dos dois times, mas o que aconteceu no Maracanã ontem é pro torcedor de fato ficar assim, feliz. Tem um ponto que ontem eu fui abrir o Flash Score para ir olhar, olhei todos os jogos do Vitória na temporada, o Vitória não tinha tomado mais do que 2 gols em nenhum jogo na temporada. Tem isso também, é verdade? Em nenhum jogo na temporada o Vitória tomou 3 ou mais gols. O máximo que o Vitória tinha tomado, 2 gols no mesmo jogo. Então, acho que é evidente que hoje, tecnicamente, você tem uma distância grande do Flamengo para o Vitória, mas o Vitória não tinha tomado nem 3, nem 4 de ninguém na temporada. Tomou 8 do Flamengo, que mostra muito bem os méritos do Flamengo nessa goleada. Tem um outro ponto, 2 pontos que eu queria falar. O Flamengo não fez gracinha em nenhum momento do jogo, né? É importante. Não fez, não tentou dar caneta que não fosse para evoluir a jogada, não tentou dar balão, não fez toquinho de calcanhar nem nada, e o Vitória também não bateu. O Vitória já estava tomando de 4, 5, 6 e não fez falta violenta, que geralmente o pessoal abre a caixa de ferramentas aí. Acho que é um jogo de muita... o espetáculo que cobravam que o Flamengo desse, embora o Flamengo no campeonato já tenha feito 4 gols no Corinthians, 5 no Fortaleza e 6 no Juventude, nesse campeonato, o espetáculo que cobravam do Flamengo chegou, aliado ao resultado. Nem sempre uma partida muito boa vai resultar numa goleada. Por exemplo, o Flamengo contra o Internacional no Beira-Rio, ele fez uma partida muito perto do ideal. E foi 2-0 só, entre aspas, né? Ganhar do Inter dentro do Beira-Rio e dizer que é só 2-0 é uma maluquice. Mas esse gol também, o traço que ele dá é brincadeira. Esse moleque é sacanagem. Então, assim, acho que é o jogo que a torcida cobrava, algumas pessoas da imprensa cobravam, que era o Flamengo aliar uma partida muito boa com a goleada. E de fato aconteceu. O Flamengo foi dar uma diminuída no ritmo quando já estava 7-0. Né? E aí, ô Giovana Kiwi, a gente assim, falou sobre a questão dos jogadores ainda não estarem 100% adaptados, né? A gente acha que tira, de repente, algumas conclusões, não só pelo resultado, mas pela sequência. Por exemplo... A maioria já tá. Então, mas eu tô dizendo assim, o Só Saul a gente sabe que ainda não aconteceu muito, né? Mas... O Saul a gente sabe que vai ser o volante, o Royal. Tem que ser esses dois volantes mais técnicos, né? O Jorginho com o Saul. Assim, o Samuel Lino, a gente sabe que é o cara que tem tanta gente boa nesse elenco que é difícil. É como nós já mencionamos aqui, tudo depende muito também do adversário, né? De estratégia. Rodar elenco vai ser normal, porque o elenco é muito qualificado. Você vê, o Luiz Araújo hoje acho que é um banco de reservas, né? No Flamengo, e mesmo assim ele tem muita qualidade. Sempre quando entra muito bem. É difícil você escolher dentro ali das possibilidades, de fato, quem tem tanta qualidade assim para ficar no banco de reservas, né? Porque você olha e você fala, Luiz Araújo daria para ser titular em vários outros clubes. Acho que o Lino poderia ter sido convocado tranquilamente ontem pelo Ancelotti. Destacar também a grande atuação do Arrascaeta. O Arrascaeta, a capacidade que ele tem de visão de jogo. Falando nisso, só destacar uma coisa, gente, o Jorginho, ele é campeão da Eurocopa com a Itália, para quem não lembra, tá? Então ele não pode ser convocado para a seleção brasileira, Tem gente que já esqueceu desse fato, o que é uma pena também. Mas enfim, o Arrascaeta ontem, já nos primeiros minutos, a gente já
notava que seria uma grande noite também para o Arrascaeta, com 2 assistências. É incrível a capacidade que ele tem, com um toque só, já colocar os companheiros em boa condição para finalizar. E acho que ontem só foi a confirmação da grande fase que já está entrando esse Flamengo do Felipe Luiz. Cara, esse gol é meio doideira mesmo. Olha, você fala, esse gol é doideira, né? O que é legal, dos 8 gols, quase todos esse gol é doideira. Por jogada individual, por drible, por troca de passes. E dos 8 gols, você pega na história das grandes goleadas, a maior da história do brasileiro é de 83 no Canindé, uma virada do Corinthians em cima do Tiradentes, 10-1. Tem um dos gols mais lindos da história do futebol brasileiro. A mais linda bicicleta que eu já vi na minha vida era o Vladimir. Ele dá uma bicicleta com a de bico, quase furar a rede e tal. Mas o que é legal desse Flamengo é dos 8 gols, tirando o primeiro, pela ação do goleiro, que a jogada inteira é muito bonita, tá? A bola passa no meio das pernas, mais indefensável. Os outros 7 gols é muito mérito do Flamengo em lances coletivos ou individuais, né? Em jogadas trabalhadas, tramadas, o pênalti, ok, tá, mas toda a jogada é bem... Então, assim, muitas das goleadas, inclusive festivais de gols, aquele célebre Santos e Palmeiras de 58, 7-6, espetáculo pirotécnico de gols, como ficou chamado pela Gazeta Esportiva, aquele jogo, o Palmeiras teve que trocar de goleiro no intervalo porque o goleiro frangava, e entrou um outro que frangou 2 vezes. Dos 13 gols, tem imagem de 10. Dos 10 gols, 8 são falhas claras, e sem tirar o mérito de equipes que tinham um Pelé do outro lado e o Mazzola, que vai para a Copa de 58, por exemplo, por causa daquele jogo, basicamente. Ali tem muito erro, o que não dá para você dizer que é um jogo só de erros. Mas nesse 8-0 específico, em outros tantos momentos do Flamengo, como destacou o VSR, por exemplo, na vitória contra o Inter no Beira-Rio, uma das grandes coisas desse Flamengo é isso. A qualidade do seu jogo, a beleza da sua partida, as jogadas que ele faz, que a gente está vendo aqui. Assim, esse ainda, tá tudo aberto, esgarçado, ok, mas o toque, a tranquilidade do Pedro... Esse gol, ele engana o goleiro, né? Também ele fala que vai bater na cruzada, o goleiro cai e ele bate no contra-pé. Assim, é quase que um pênalti mesmo, né? De um modo geral, é evidente que é muito mais mérito do 8-0 de quem faz do que de quem perde. Claro que há momentos e momentos. Por exemplo, aí, aproveitando os 111 anos do Palmeiras, em novembro de 33, quando o Palmeiras faz um 8-0 no Corinthians, um dos jornais de São Paulo, que eu vou poupar porque eu trabalho nele hoje, mas eu não conheço, evidentemente, o redator da época, o jornal esgarça o Corinthians o tempo inteiro e não elogia o Palmeiras. Diz que o jogo foi ruim, apesar de 8-0. Então, tem sempre uma perspectiva. Vai ter que só falar do lado do Vitória. Mas como destacou também o VSR, na temporada o time não tinha tomado mais de 3 gols. Então é enorme, é gigantesco o mérito do Flamengo. E se você não vir esse Flamengo, você só mostrar esses gols para qualquer pessoa no mundo hoje, em qualquer momento, ele vai falar: pô, quero ver mais jogo desse time. Então, por isso para essa equipe. Por isso que eu falei, né? Talvez numa segunda-feira aí que não é normal ter o futebol, claro, tem um jogo isolado ali, mas foi um presente para quem gosta de futebol, para quem acompanha. Jogando na segunda. Pois é. Um presente para quem gosta de futebol, e pro cara que torce contra o Flamengo, ele vai ter que começar a pensar em alguma outra maluquice que ele vai ter que fazer da vida dele. Porque não adianta, cara. Não adianta, não vai dar pra secar esse time, não. É impressionante não tem que o joga lance bola. aí do... Acho que foi o Lino que chuta e o Lucas Alter tira quase em cima da linha. Teve esse lance, né? Teve no primeiro tempo também. E tem a dava bola... É que falaram 10-0, mas com certeza dava pra ter sido 9-0. E a bola na travessão do Luiz Araújo, né? Verdade, o goleiro não viria a cor da bola e ela explodiu na travessão. Perfeito, 10-0, dava pra ter sido mesmo. Vamos escutar o Felipe Luiz, depois a gente vai falar sobre Samuel Lino, mais uma vez, grande partida do jogador do Flamengo. Roda aí. Sobre o Lino, acho que não vale o que pagamos nele, acho que ele vale o dobro ou o triplo, na minha opinião. Jogador fantástico, e se você olhar o preço dos pontas determinantes no mercado, você vai ver que é outro patamar, né? E tem um jogador desse nível, que estava no Atlético de Madrid, foi titular do Mundial em alguns jogos, escolher vir para o Flamengo, um privilégio muito grande tê-lo aqui, e que não importa os gols, hoje ele fez, claro que importa, né, para ele, mas eu falo, sabemos o que ele dá à equipe, o que ele pode oferecer para a equipe, é muito importante a chegada dele, também para levar o nível tanto do Cebolinha do Michael, que estão competindo por posição com ele. Tá aí o Felipe Luiz, a gente já volta com os números do Samuel Lino, né, nessa partida contra o Vitória. Minutos jogados, 63. 2 gols, 3 assistências, 28 passes certos de 31, 90% de aproveitamento e 3 finalizações no gol. Inclusive, ele recebe nota 10 no SofaScore. E acho que, se eu não estou equivocado, só outros 2 jogadores tinham recebido nota 10, né? Pedro
E Gabigol... Não, tem mais um. Tem o Arrascaeta também, produção. 3, né? Numa partida contra o Goiás. Não lembro qual foi o ano. Foi em 2019, 2019, 6x1, que 6 a 1, o Arrascaeta isso aí. também, se eu não me engano, fez 2 gols e 3 assistências, É. ou ao contrário, É. 3 gols. Porque acho que a última vez num brasileiro que um jogador tinha sido... A última vez que um jogador do Campeonato Brasileiro tinha sido envolvido em 5 participações de gol no mesmo jogo foi esse. Boa. Goiás 6, Flamengo 1, em 2019, que foi talvez o primeiro grande jogo do Flamengo sob o comando do Jorge Jesus, né? Um domingo de manhã, 11 horas da manhã. Flamengo 6x1 pra cima do Goiás. E agora, Giovana Kiel, sobre o Samuel Lino, é importante destacar que quando foi feita a contratação, muitas pessoas falaram, pô, mas ele tá encostado lá no Atlético de Madrid, o que é uma não vale mentira. tudo isso, que Então assim, loucura. beleza, agora é fácil E falar só porque pra ele tá constar, dando tinha uma resposta. proposta oficial do Napoli. Tá? Não, e assim, Ele tinha uma ele proposta, tinha muito ele tinha uma mercado proposta ainda, oficial né, do Napoli, atual campeão italiano, que vai jogar a Champions e que queria um jogador de lado de campo. Ele tinha uma proposta oficial do Napoli. claro que agora Felipe talvez Luiz seja... inflaciona o futebol brasileiro. Talvez seja fácil falar um pouco, porque em pouco tempo ele já conseguiu dar resposta. Mas, cara, numa boa, não me surpreende o que ele tá fazendo. Acho que assim, só normal pra ele. Não, Ele é de outro nível. Tá aí a imprensa encantada com o Samuel Lino, realmente um jogador brilhante, né? Que jogador é o Samuel Lino, impressionante. 3 assistências, 2 gols, uma média assim absurda de acertos, né? Então um jogador como o Felipe Luiz mesmo contou, né? Mesmo ali comentou, não vale aquilo que pagaram nele, vale bem mais. Muitos questionaram quando o Flamengo contratou ele por 20 milhões de euros, né? Mais 5 ali em bônus, em metas que devem ser batidas pelo andar da carruagem, né? Muitos questionaram pelo valor alto para o futebol nacional, porém brasileiro, né? Porém, um jogador impressionante, muito agudo, né? Vai pra cima, fisicamente muito privilegiado, então certamente vai ajudar demais o Mengão. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Valeu!